História real. Mendiga revela segredo a milionário sobre anel da mãe e tudo muda. Era uma manhã chuvosa em São Paulo. O céu carregado de nuvens cinzentas que pareciam querer engolir a cidade. As ruas fervilhavam. Pessoas apressadas, carros buzinando. Sem tempo para nada. No meio daquela correria, Lucas, um milionário solitário, caminhava com um olhar perdido. Ele possuía tudo: um penthouse luxuosa, carros importados, roupas de grife. Mas nada disso preenchia o vazio que o acompanhava. A vida para Lucas era uma caixa cheia de bens materiais, mas sem emoções, sem conexão. Foi quando ele avistou Sofia, sentada na calçada, envolta em um casaco surrado, os cabelos desgrenhados, mas seus olhos brilhavam de uma forma peculiar. Uma mulher que parecia ter enfrentado as tempestades da vida e, mesmo assim, ainda mantinha um pouco de luz. O que realmente capturou sua atenção foi um anel antigo em seu dedo. Um objeto simples, mas carregado de uma história que parecia clamar por ajuda. Linda, reluzente, a joia parecia ser um legado que não pertencia àquele lugar sujo e caótico. Lucas parou, sentindo um nó na garganta. "Você é a dona desse anel?" Ele perguntou, intrigado. Sofia olhou para ele, surpresa. "Sim, é de minha mãe. Ela sempre disse que tinha um significado especial." Os olhos dele brilharam. Cada palavra que saía da boca de Sofia era como um mistério desvendado, e Lucas queria saber mais. Assim começou uma conversa, que, em um piscar de olhos, transformou-se em algo muito maior. À medida que falavam, era evidente a dor que Sofia carregava. Havia um passado escondido em sua história, uma trama de sonhos perdidos e promessas não cumpridas. "Esse anel é parte de uma coleção rara, sabia disso?" Lucas murmurou, a mente fervilhando com as possibilidades. Sofia simplesmente olhou para o chão. "Há coisas que não se podem comprar com dinheiro." O peso dessa frase ecoou na mente de Lucas, despertando algo que ele pensava estar perdido: a empatia. Mas logo, aquela conexão estava prestes a ser testada. Um homem misterioso, que parecia ter surgido do nada, observava de longe. Suas intenções eram sombrias, e seu interesse pelo anel não era apenas por sua beleza. Lucas começou a sentir um frio na espinha. A vida de Sofia estava em perigo. Era também a sua. O que realmente era aquele anel? O que Sofia escondia? As perguntas dançavam como vultos obscuros em sua mente. "Eu não posso deixar você sozinha", Lucas disse, determinado. Ele sentia um peso enorme em seus ombros, não apenas pela responsabilidade de protegê-la, mas por uma razão mais profunda. Estava confrontando o sistema que marginalizava pessoas como Sofia, e isso o assustava. Enquanto o homem misterioso se aproximava, as ruas de São Paulo tornaram-se um campo de batalha. O que um anel, uma mendiga e um milionário tinham em comum? Mais do que qualquer um poderia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentiu a tensão no ar, como um fio prestes a romper. O homem misterioso se aproximava e a atmosfera ao redor deles parecia pesada, quase elétrica. O olhar de Sofia estava fixo no chão, como se reconhecesse uma sombra que flutuava entre eles. Ele segurou a mão dela, um gesto simples, mas poderoso. Vamos sair daqui, ele disse, sua voz baixa e firme. Mas antes que pudessem se mover, uma sirene cortou o ar. Um carro preto parou bruscamente ao lado deles, e homens com uniformes escuros saíram em disparada, como se cada segundo contasse. Sofia, o que você fez? Gritou um deles, apontando para o anel que ela usava. O coração de Lucas disparou. Ele não entendia a gravidade da situação, mas a expressão no rosto de Sofia dizia tudo. É algo que eu jamais queria que você soubesse, ela sussurrou, a voz tremendo. A minha mãe não era apenas uma mendiga. Ela era uma colecionadora de artefatos raros. Este anel é uma chave. Ele abre portas. As últimas palavras dela ecoaram na mente de Lucas, como um eco distante, enquanto as luzes dos carros de polícia piscavam em sua direção. Um dos homens se aproximou rapidamente, seus olhos frios e calculistas. O anel pertence a uma organização secreta. Sua mãe roubou ele, e agora estamos aqui para recuperá-lo. A revelação o atingiu como um murro no estômago. A vida que ele pensava que Sofia levava era um completo disfarce. E olhou para o anel, agora ciente do peso que carregava. Antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o homem pegou Sofia pelo braço. Ela gritou, a primeira vez que ele a ouviu fazer isso. Solte-a! Lucas gritou, avançando, mas ele não era páreo para a força do homem. Uma multidão se formava, pessoas parando para assistir ao desenrolar do drama. Vários sussurros flutuavam no ar, ecoando o choque e a incredulidade. Lucas sentiu o nó na garganta apertar. Quantos segredos mais estavam escondidos por trás daquele simples anel? E o que mais ele não sabia sobre Sofia? A raiva e a confusão tomaram conta dele. E nesse momento de desespero, decidiu agir. Espere! Se você levar ela, eu entrego o anel! Gritou, levantando a mão. O homem hesitou, analisando a situação. Isso não é só um anel. Ele tem valor e significados maiores do que você pode imaginar, disse o homem. Mas a hesitação era clara em sua atitude. Lucas viu uma fração de esperança. Se a soltarem, eu entrego o anel agora. O que você quer? A tensão estava clara. Sofia olhou para Lucas com desespero. Não, não faça isso. Mas ele já havia tomado a decisão. O desejo de proteger aquela mulher que ele apenas conhecia por algumas horas estava superando o medo. Os homens do carro preto hesitaram, mas não se afastaram.
A multidão começou a sussurrar mais alto, a tensão crescendo. E então, no clímax daquele momento, outro carro preto entrou na cena, girando em derrapagem e parando com um estrondo. As pessoas se afastaram, surpreendidas. As portas se abriram e de dentro saiu uma mulher de terno escuro, com um olhar intenso, que imediatamente cumprimentou o homem que segurava Sofia. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, disse ela, segurando um dispositivo que piscava em suas mãos. O choque invadiu a cena, enquanto Lucas começou a perceber que todo aquele jogo girava em torno de uma teia de segredos. E, no fundo, ele sabia que estava prestes a se envolver muito mais do que esperava. O que estava em jogo era maior do que apenas um anel. Era a vida de Sofia e, possivelmente, a sua própria. Ao mesmo tempo, a sensação de que o passado estava prestes a explodir em seu rosto se tornou irresistível. O que mais ele não sabia? E mais importante, quem era aquela nova mulher? O mistério se adensava, e Lucas sentiu que a verdade estava cada vez mais distante, enquanto a tempestade caía ao fundo. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a mulher de terno escuro se aproximava. A multidão que observava parecia flutuar entre a incredulidade e o medo. Ele olhou para Sofia, cujos olhos estavam arregalados, cheios de desespero. Sofia, o que está acontecendo? Ele mal conseguiu articular essas palavras, sentindo a pressão do momento aumentar. A mulher de terno examinou o anel no dedo de Sofia, um olhar de determinação se instalando em seu rosto. Esse anel não é o que você pensa. Ele contém um segredo muito maior do que apenas um objeto de valor. Sua voz era firme, mas havia um traço de compaixão. O homem que segurava Sofia hesitou, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. Lucas aproveitou a pausa, fazendo uma tentativa desesperada de salvá-la. Por favor, soltem ela! Eu entrego o anel! Ele gritou, levantando a mão. Mas antes que pudesse completar a frase, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Um carro explodiu em uma ladeira próxima, chamas e fumaça subindo ao céu cinzento. O pânico tomou conta da multidão. As pessoas gritaram, correndo em todas as direções. Lucas e Sofia foram empurrados para o chão. A cena tornou-se um caos total. O homem que segurava Sofia soltou a presa, por um momento, confuso com a distração. Ele logo a puxou de volta, mas Lucas teve uma breve chance de se aproximar. Sofia! Ele gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. No meio da confusão, ela olhou para ele, e seus olhos encontraram um caos refletido. Mas havia algo mais ali. Algo que ele não entendia. Ainda atordoado pela explosão, Lucas encostou no braço do homem e gritou: "O que você está fazendo? Você não pode levar ela. Esse anel, ele é importante, mas não para você." O homem o encarou, mas o brilho de ambição havia sumido, substituído por uma prudência nervosa. A mulher de terno, no entanto, parecia estar em controle. "Precisamos sair daqui, agora." Com uma agilidade surpreendente, ela pegou Sofia pelo braço e a puxou para longe. Lucas hesitou,
Então decidiu segui-las. Enquanto corriam pelos becos, Sofia sussurrou para Lucas, a voz trêmula. A mãe não era só uma mendiga. Ela estava envolvida em algo maior. Era uma guardiã de segredos. As palavras dela ficaram ecoando em sua mente, misturadas à confusão do momento. Guardiã? Segredos? O que isso significava realmente? Mas antes que pudesse formular uma pergunta, a mulher de terno parou abruptamente. Ela se virou para Lucas e falou num tom grave. Você precisa entender. Sua vida está em risco. E não. É só por causa do anel. O coração de Lucas disparou. Como você sabe quem eu sou? Porque eu sou sua irmã. A mulher revelou, um sorriso amargo nos lábios. As palavras dela caíram sobre ele como uma bomba, fazendo todo o seu mundo girar. Os pensamentos de Lucas ficaram turvos. Uma irmã? Uma revelação que mudava tudo. Ele não se lembrava de ter uma irmã. Sentiu o seu estômago revirar e um nó se formou na garganta. Do que você está falando? Isso não pode ser verdade. A mulher olhou para ele, seus olhos densos e profundos. Você não tem ideia da verdade que sempre esteve escondida. E agora, todos nós estamos em perigo. Enquanto a tensão se espalhava. Pela cena, Lucas percebeu que a luta não era apenas para salvar Sofia. Era uma batalha pela própria identidade. E cada resposta parecia deixar mais perguntas. A tempestade que caía se intensificava, mas naquela noite, a tempestade dentro dele parecia muito mais feroz. O que mais estava escondido? E quem realmente era Sofia na profundidade de tudo aquilo? A história estava apenas começando, e o pior ainda estava por vir. Lucas estava em choque, tentando processar a revelação da mulher de terno. Sua irmã? As palavras ecoaram na sua mente, mas a urgência da situação não permitia que ele mergulhasse no turbilhão de pensamentos. O som da explosão ainda reverberava em seus ouvidos. A multidão ao redor estava em pânico e Sofia precisava de proteção. Mas então tudo mudou novamente. Antes que eles pudessem se mover, uma outra figura surgiu da multidão. E Lucas reconheceu aquele rosto, mas estava tão atordoado que mal conseguiu acreditar. Era Marcos, seu cerca de confiança e também seu sócio nos negócios. Lucas! Ele gritou, cortando o ar com sua voz baixa, mas intensa. O que está acontecendo aqui? O homem que segurava Sofia hesitou, sua expressão mudando de ameaça para perplexidade. Marcos, você não deveria estar aqui. Lucas viu o olhar confuso em seu rosto. A interação deles era como um quebra-cabeça se montando em câmera lenta. Lucas, você não sabe com quem está lidando. Marcos parecia desesperado. E aquela pequena fração, detenção no ar, se transformou em uma tempestade. A organização. Eles estão mais perto do que você imagina. O que você tem nas mãos é muito mais do que um simples anel. Nesse momento, algo dentro de Lucas se rompeu. Marcos, o que você sabe sobre isso? Ele sentiu um nó na garganta apertar, enquanto uma onda de raiva e confusão o evadia. Marcos respirou fundo, olhando para a mulher de terno e depois para Sofia, antes de encarar Lucas novamente.
Eu sou parte disso, cara. Eu trabalho para eles. As palavras foram como um soco no estômago. A sua vida, a vida dela, tudo isso é uma operação. E você está no meio de tudo isso. Lucas, mal conseguiu respirar. Você está dizendo que está do lado deles. Eles querem o anel. O que você fez? Ele sentiu uma raiva pulsante, um sentimento de traição queimando como um fogo. Marcos, agitado, balançou a cabeça. Escute, não é o que você pensa. Eu não sou o inimigo. Tem uma guerra maior acontecendo e você está involuntariamente no centro dela porque não sabe a verdade sobre a sua família. Sofia, ainda aninhada em um canto do caos, olhou para Lucas com um misto de medo e determinação. Lucas, por favor, me ouça. A verdadeira identidade do seu pai é o que eles estão buscando. E assim, uma nova conexão se formou. O que ela disse precisava de tempo. Tempo que eles não tinham. Marcos, percebendo a gravidade do momento, olhou as ruas emaranhadas ao redor. Precisamos sair agora. O que quer que você tenha ligado à sua história está em jogo. A multidão estava começando a se dispersar, mas Lucas ainda estava preso, processando as novas revelações. Ele não apenas tinha uma irmã, mas também um pai que poderia estar ligado a tudo isso. As peças do quebra-cabeça se reviravam em sua mente, e a dúvida o consumia. Se você é meu sócio, por que não me contou antes? Desde o início, por que me deixar no escuro? Porque eu não sabia. Ninguém sabia. A verdade é mais complicada do que você pode imaginar. Esses segredos, eles matam. E você precisa entender que estamos todos em risco. A urgência na voz de Marcos disparou adrenalina em Lucas. Ele precisava entender tudo. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um som estrondoso cortou o ar novamente. Uma viatura policial girou a esquina e parou em um frenesi de sirenes. Polícia! A voz ecoava. A confusão aumentou. E em um instante, um novo jogo de gato e rato estava prestes a começar. Vamos! Lucas gritou, puxando Sofia e observando Marcos como uma parte inesperada de seu novo mundo. A revelação explosiva girava em sua mente enquanto eles corriam pelas ruas. Que laços estavam entrelaçados? O que mais estava à espreita na escuridão? E quem eles realmente eram no meio de tudo isso? Cada resposta parecia esconder ainda mais segredos, e todo o passado estava mais próximo de desmoronar, deixando Lucas com um único pensamento. A luta estava apenas começando. Lucas estava em choque, tentando processar a revelação da mulher de terno. Sua irmã? As palavras ecoavam em sua mente, mas a urgência da situação não permitia que ele mergulhasse no turbilhão de pensamentos. O som da explosão ainda reverberava em seus ouvidos. A multidão ao redor estava em pânico. E Sofia precisava sair de um pesadelo. O coração de Lucas saltou. Mãe? Ele mal conseguiu sussurrar, a voz presa na garganta. Ela olhou para ele com os olhos cheios de dores profundas, como se o peso de anos estivesse estampado em seu rosto. Lucas, o que você está fazendo aqui? Você precisa sair agora, disse ela, com uma urgência que fez seu coração disparar. A mulher de terno, sua recém-descoberta irmã, olhou de forma desconfiada para a mãe. Você a conhece? A tensão reverberou entre eles.
mais forte que o rosnado da sirene que se aproximava. Sim, é a minha mãe, Lucas respondeu, confuso, as peças do quebra-cabeça se revirando em sua mente. Enquanto isso, o homem que agarrava Sofia estava cada vez mais apreensivo, percebendo que o que ele tinha em mãos ia muito além do que aspectos materiais. As sirenes aumentavam e a multidão parecia pulsar com medo. Precisamos ir, agora! A mãe de Lucas exclamou. O desespero em sua voz era palpável. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, uma nova explosão, ainda mais intensa, estourou ao fundo, cercando-os com fumaça e gritos. Lucas olhou para sua mãe, tentando entender. Mãe, o que está acontecendo? O que você tem a ver com isso? As perguntas fervilhavam em sua mente, mas o pânico estava tomando conta. Eu não posso explicar agora, mas eles estão atrás de você, de todos nós. A mulher de terno a analisou. O rosto impassível. Você sabe o que está acontecendo? Ela questionou. A resposta da mãe de Lucas era o que ele temia. Eu não queria que ele soubesse, mas ele é parte dessa história. O anel pertence à nossa família. As palavras dela cortaram o ar como um golpe. O que isso significava? Lucas sentiu o chão sob seus pés balançar. Sofia interrompeu, a voz tremendo. A sua mãe, ela é parte do que a minha mãe guardava. Isso é muito maior do que todos nós imaginamos. Os olhares se cruzaram. Cada um parecia carregar um pedaço da verdade. Mas por que nunca me contaram? Que segredos estão escondidos? Os nós se apertaram na garganta de Lucas. O medo se transformando em raiva. Porque sempre foi perigoso. Sua mãe estava nos avisando, mas você nunca escutou. A mulher de terno disse, a voz dura, mas havia uma tristeza que não podia ser ignorada. Suas palavras ressoaram em Lucas, revelando um passado que parecia mais complexo a cada instante. Perigoso? Lucas repetiu, a incredulidade na voz. Os homens que estavam com a polícia estavam se aproximando e a pressão aumentava. Mãe, precisamos sair agora. Ela se virou de repentino, um brilho nos olhos. Você não sabe, filho. O anel é uma chave, mas não para nós. Pode desencadear algo muito pior. O olhar dela estava cheio de uma determinação que Lucas nunca tinha visto antes. Você precisa decidir. Quer justiça ou quer o que é certo? E então, antes que ele pudesse entender completamente, a mulher de terno atirou uma pequena caixa em direção à mãe de Lucas. Você precisa abrir isso e não deixe ninguém pegar. A caixa caiu aos pés de sua mãe, e enquanto a multidão gritava e a polícia avançava, o tempo parecia parar. Lucas estava paralisado, a confusão e o medo misturando-se em sua mente. Uma caixa, um anel, segredos de família. Tudo isso girava em torno deles. O que mais estava em jogo? Medos antigos começaram a surgir, revelando algo que ele não poderia imaginar. Sofia gritou. A vida de todos nós depende disso. Abra! E enquanto a fumaça se dissipava, Lucas olhou para a caixa que brilhava sob a luz escassa da cidade. A tensão era insuportável. A nova revelação de sua mãe mexeu com ele mais do que tudo. Ele nunca soube o que significava essa conexão. Mas agora tudo estava prestes a mudar.
A caixa poderia conter a verdade ou a ruína. A vida, a morte, tudo estava em jogo. E ele sentia que, naquele momento, se uma decisão não fosse tomada, nada mais teria a mesma importância. O que fazer agora? A escolha era dele. E as consequências se aproximavam, mais sombrias do que poderia imaginar. Lucas estava paralisado, a caixa brilhando aos pés de sua mãe como um enigma pulsante. O caos ao redor parecia se desfocar. O que está acontecendo, mãe? Ele sentia o coração disparar, cada palavra saindo com dificuldade, como se estivesse lutando contra uma maré de informação. As sirenes se aproximavam, a multidão em pânico corria, e dentro dele uma tempestade de emoções rugia. Você precisa entender, Lucas. O que está em jogo vai além do que você imagina. Ela disse, os olhos dela transbordando preocupação. Cada segundo parecia uma eternidade. Enquanto ele tentava processar tudo, a mulher de terno, ainda ao lado, parecia cada vez mais impaciente. Precisamos ir agora, ela insistiu, o olhar fixo nas sombras que se aproximavam. Então, sem aviso, um estrondo atingiu o ar. Um homem saiu rapidamente da multidão, apontando uma arma em direção a. Eles se afastem dela. O homem gritou. Seu tom determinado cortava a cena como uma faca. O tempo parou. Lucas sentiu o sangue correr para suas extremidades. A adrenalina pulsava em seu corpo. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? Não, por favor! A mãe de Lucas gritou, fazendo o homem hesitar. Sempre foi por segurança. Desculpa, mas a segurança não é uma opção. Não depois do que aconteceu. O homem não estava brincando. Lucas notou que seus olhos refletiam um intenso ódio. Uma revelação rápida como um raio atravessou sua mente. Ele conhecia aquele rosto. Ele era um dos agentes que sempre seguira sua família. Você, o que você quer? Lucas gritou. A raiva e a confusão lutando dentro dele. Se você não entregar o anel, tudo vai mudar, Lucas. E não para melhor. O homem parecia bem mais do que um simples coletor de itens. Ele representava algo mais profundo e sinistro. Sofia estava ao lado, visivelmente assustada, e a mulher de terno se virou rapidamente. Ele não é seu amigo, Lucas. Lembre-se do que você aprendeu. Percepção de que todos ali tinham legados e segredos conectados tornou-se palpável. Então, em um momento trágico, a mãe de Lucas fez algo inesperado. Ela lançou a caixa que segurava em direção ao homem armado. Pega! O ato foi repentino e desesperado. Lucas gritou, mãe, não! Mas já era tarde demais. A caixa voou pelos ares. E o homem, em um movimento quase automático, se virou para pegá-la. Mas não era só uma caixa. Com o impacto do seu peso, o mecanismo nesse objeto ativou uma explosão relampejante. Uma luz ofuscante que iluminou a cena como um sol em chamas. Ele gritou, sufocado pela fumaça, que se ergueu como um manto negro. A confusão aumentou, enquanto todos se lançaram ao chão. O homem desabou. A arma escorregando de sua mão,
a expressão dele misturada com a dor e a incredulidade. Quando a poeira começou a assentar, tudo que Lucas viu foi o rosto da mulher de terno. Mas não havia surpresa ali, apenas uma expressão fria. Era tudo um teste, Lucas. Você passou. Onda de choque percorreu seu corpo. Teste? Do que você está falando? As palavras mal saíram da sua boca, a mente atordoada tentando localizar o sentido. Ele olhou sua mãe, que estava em choque, e por um momento a realidade parecia impossível. O que você não sabe é que sua mãe e eu, nós somos mais do que apenas família. Somos muitos. A verdade ressoou como uma bomba, e o que você apenas viu foi apenas uma pequena fração de uma realidade bem maior. Você e sua mãe têm um destino que nem imaginam. Os olhares mudaram e a adrenalina do momento se transformou em pânico silencioso. A ficha começou a cair. Seu pai, um homem que ele nunca conhecera, havia sido parte de uma organização secreta e a sua vida sempre esteve conduzida por forças que ele não entendia. Mas a coisa mais ominosa de tudo era que, ao redor, nenhum amigo era confiável. Sofia virou-se para Lucas, as lágrimas brilhando em seus olhos. Você precisa escolher, Lucas. O que vai fazer agora? A verdade está se revelando, mas a escolha é sua. Você vai entrar nesse mundo? O peso da pergunta pairava no ar. Cada instante enviado como uma flecha cravada em seu coração. E enquanto o passado dele desmoronava, o verdadeiro futuro começava a se formar. Mas iria exigir uma coragem que ele ainda não sabia se possuía. O que ele faria agora? As perguntas conduziam um turbilhão mais profundo. E a realidade que ele conhecia estava prestes a transformar-se completamente. Lucas estava paralisado, a caixa brilhando aos pés de sua mãe como um enigma punçante. O caos ao redor parecia se desfocar. O que está acontecendo, mãe? Ele sentia o coração disparar, cada palavra saindo com dificuldade, como se estivesse lutando contra uma maré de informações. As sirenes se aproximavam, a multidão em pânico corria, e Sofia precisava de proteção. Mas então, tudo mudou novamente. No auge da confusão, um grito cortou o ar. Lucas! Era a voz de um homem que ele não reconhecia, mas que soava intensa e desesperada. Lucas viu um rosto familiar avançando contra a multidão. Era seu pai. Ele estava ali, vestido de forma desleixada, como se tivesse acabado de sair de uma batalha. O que você está fazendo aqui? Você precisa ir embora. O olhar dele estava cheio de um temor pulsante, e suas mãos tremiam. Pai? A incredulidade misturou-se ao medo. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Antes que pudesse obter uma resposta, um barulho ensurdecedor tomou conta da cena. Um carro atravessou a rua, colidindo com outros veículos e levantando uma nuvem de poeira. Lucas mal tinha tempo para processar isso, enquanto pessoas corriam em pânico para todos os lados. Volte para casa, Lucas. Isso não é seguro, seu pai gritou, puxando-o pelo braço. Mas uma parte dele resistia. Eu não vou a lugar nenhum sem saber a verdade. Nesse momento, sua mãe se virou e a tensão foi palpável. George, você não deveria estar aqui, ela disse, a voz trêmula. Lucas observou a maneira como os dois se encaravam, e um nó apertou ainda mais em seu estômago. O anel.
É verdade o que você disse? Ele é mais do que um símbolo. É a chave para tudo. George respondeu, mas sua expressão estava carregada de tensão. Nós vamos perder o controle se não sairmos agora. Lucas olhou para Sofia, que tinha uma expressão de pânico e incerteza. O mundo estava desmoronando ao seu redor, e a cada segundo, mais e mais segredos surgiam. Espere, Sofia, gritou, a voz firme, mas cheia de emoção. Eu sei sobre o seu passado, Lucas. Eu também sou ligada a isso. A sua mãe e a minha, elas estavam conectadas de uma maneira que nunca entenderam. As palavras dela cortaram como uma faca. Como assim conectadas? Lucas perguntou, a confusão deixando sua voz trêmula. Mas então, seu pai, em um gesto de desespero, olhou para a caixa no chão. Se abrir isso, vai mudar tudo. O que você quer, Lucas? A verdade ou a segurança? Ele estava pedindo que Lucas tomasse uma decisão que parecia maior do que ele mesmo. Então, como se o tempo tivesse parado, um segundo homem surgiu por trás de tudo. Era Marcos com um olhar grave, como se tivesse visto um fantasma. Ele estava ferido, com um corte na testa. Lucas, você realmente não sabe quem você é, ele gritou. Você não tem ideia do que a sua mãe e o seu pai esconderam. O anel, ele não pertence a você. Uma onda de choque percorreu o corpo de Lucas. O que isso significava? O que ele não sabia? Como assim um anel que não é meu? A indignação misturava-se com um medo crescente. Você não é quem pensa que é, Marcos respondeu. A voz tremendo, cheio de urgência. O que está em jogo é muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. O sangue fala mais alto e ele pode custar vidas. As palavras de Marcos ecoaram na mente de Lucas. O passado, a origem, tudo aquilo fazia parte de algo maior. O caos aumentava em torno deles e o tempo estava se esgotando. Um segundo depois, um novo som romperia o ar. Um disparo ecoou e a multidão mergulhou no desespero. O tiro fez o coração de Lucas parar. Gritaram e as pessoas começaram a correr, tentando se esconder. No meio do caos, ele viu algo, ou alguém, cair. Era Sofia. Não! Lucas gritou. O impulso feroz tomou conta dele. Ele se lançou na direção dela, mas o que realmente o parou foi olhar o rosto de sua mãe, pálido e desolado. Ela observava, sem acreditar no que estava vendo. E Lucas se deu conta de que a verdade, a realidade que achava entender, estava prestes a se desdobrar em algo horrível. O que mais havia sido escondido? Quais ligações mais profundas existiam? O que se desenrolaria agora que a vida de Sofia estava em perigo? Ainda mais entre todos aqueles segredos. E enquanto tudo girava em torno dele, Lucas sabia que não apenas suas relações estavam em risco. O próprio futuro estava em jogo. A única coisa que sabia com clareza era que o lugar em que estava não era seguro. E o que ele mais temia poderia ser apenas o começo. Lucas estava paralisado, o coração batendo. Forte. A imagem de Sofia caída no chão queimava em sua mente.
Ele queria correr até ela, mas o pânico o prendia. O eco do tiro ainda ressoava, cercando tudo em silêncio. Ele olhou para sua mãe, que parecia mais pálida a cada segundo, seu olhar vazio misturado com um horror palpável. Então, de repente, um grito fissurou o caos. Alguém do fundo da multidão berrava: "É uma armadilha! Corra!" Lucas se virou e viu um homem encapuzado, gesticulando freneticamente. Antes de desaparecer em meio a um mar de pessoas desesperadas, o medo se propagava. Os rostos ao redor estavam encolhidos em apreensão. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que significava aquilo? "Nós temos que sair daqui!" gritou sua mãe, puxando Lucas pelo braço. Mas sua mente estava longe. Algo estava acontecendo, algo que não encaixava. Ele olhou para Sofia, ainda caída, e o que viu a fez hesitar. "Lucas, não deixe ela!" A voz de Marcos ecoou, sua expressão carregada de urgência. "Ela não pode ficar aqui. Os homens da organização estão chegando." E justo quando a tensão parecia atingir seu ápice, tudo desabou. Uma segunda explosão estourou, dessa vez bem mais perto. O chão tremia e uma onda de calor e fumaça varreu o local, engolindo a luz. Lucas cobriu o rosto enquanto a multidão soltava um grito coletivo de desespero. Ele sentiu mãos puxá-lo, gritos se misturando ao som ensurdecedor da destruição. Ele mal conseguia respirar. "Não!" Lucas gritou, tentando resistir, suas mãos se estendendo em direção a Sofia. O caos era absoluto. Mas ao olhar para o lado, ele viu sua mãe levantando algo para o ar. Era a caixa que sua mãe havia segurado. "É a verdade, Lucas! É a chave!" Ela gritou acima do barulho. No momento em que ela abriu, uma luz intensa irrompeu dela, iluminando o caos ao redor como um farol em meio à escuridão. Todos na multidão pararam, o movimento congelando. Mesmo os homens que miravam suas armas, a fumaça e a poeira eram ofuscadas por essa luz. Mas naquele instante, a verdade estourou como um balão. O que estava dentro da caixa não eram apenas segredos. Era um holograma, uma projeção do passado. Com um movimento suave da caixa, uma imagem começou a se formar no ar e Lucas quase desmaiou. Ele viu rostos conhecidos, imagens de sua infância. Entre os rostos, um homem alto e sombrio, seu pai. E ao lado dele, uma mulher. Era a mãe de Sofia. "Não! Não pode ser!" Lucas sussurrou, incrédulo. Sofia, de olhos arregalados, olhou para ele. A expressão de nascimento de um novo tipo de horror. "O que você significa?" ela perguntou, atordoada. A imagem continuou, revelando uma conexão que ele nunca poderia imaginar. As duas mulheres, suas mães, estiveram em pé em uma longa mesa de negociações. Ele conseguiu ouvir fragmentos de conversas. "O legado é nosso. Precisamos protegê-lo." A adrenalina subia, cada segundo envolto em uma nova sensação de traição e confusão. "Como? Como você pode estar ligada a tudo isso?" Lucas perguntou, as palavras saindo entrecortadas, enquanto sua mente girava com suas últimas lembranças. Mas a verdade não parava de desfilar no holograma. A imagem de seu pai começou a se distorcer,
E nesse momento, Lucas sentiu uma dor aguda no coração. O que ele não percebeu, no clímax do momento, foi que ao fundo, um homem encapuzado, estabanado, olhava. E seu olhar era o mesmo que o primeiro homem que atacara Sofia. Antes que ele pudesse processar tudo, o homem disparou seu rifle. O mundo parou novamente e o tempo pareceu fluir em câmera lenta. Não! Lucas gritou, mas o tiro ecoou, atingindo diretamente sua mãe. Ela se virou lentamente, a expressão de surpresa se transformando em um misto de dor e amor. Lucas, cuidem dela. Foi tudo o que ela pôde dizer antes de desabar. O peito dele se apertou e, nesse momento, todo o peso da verdade o esmagou. A conexão entre as duas famílias, as promessas não cumpridas. Tudo começava a se entrelaçar em um emaranhado sem fim. Lucas olhou para Sofia, que agora estava mais próxima do que nunca. Você é parte disso. Nós somos parte disso. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas havia uma nova determinação em seu olhar. A caixa estava caída. O holograma, agora só uma sombra do que foi. Mas o que mais aguardava na escuridão? E o que a morte de sua mãe significava para eles? A batalha havia apenas começado, e elas eram as chaves de um segredo mais profundo. Mas o que isso significava para o mundo ao redor deles? Lucas estava paralisado, a caixa brilhando aos pés de sua mãe, como um enigma pulsante. O caos ao redor parecia se desfocar. O que está acontecendo, mãe? Ele sentia o coração disparar, cada palavra saindo com dificuldade, como se estivesse lutando contra uma maré de informações. As sirenes se aproximavam. A multidão, em pânico, corria. E Sofia precisava de proteção. Mas então, tudo mudou novamente. Uma sombra surgiu, mais rápida que o caos. Quase uma miragem. Era a figura do homem encapuzado, que Lucas havia visto antes. Mas algo parecia diferente agora. Ele estava mais próximo e seus olhos frios estavam fixos em Sofia. Soltem-na! Ela não é o que vocês pensam. A voz era um rosnado, carregada de uma urgência desesperadora. Quem é você? Lucas gritou, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o homem já estava perto. Com um movimento rápido, ele agarrou Sofia pelos ombros, puxando-a para longe. Os olhos de Sofia estavam arregalados, e o desespero tomou conta dela. Lucas! Ela gritou, enquanto tentava se desvincular. Dele! Deixa em paz. Lucas avançou, mas antes que pudesse chegar até eles, o homem encapuzado virou os olhos para ele, e algo no olhar paralisou Lucas. Era como se cada memória dele estivesse sendo exposta ali naqueles olhos frios. E então, em um instante, tudo mudou de novo. O som estrondoso de outro tiro ecoou. Mas não foi o tiro que chocou Lucas. Foi o homem encapuzado que, em vez de seguir adiante, puxou a capa do rosto e desferiu uma frase que cortou como uma lâmina. Você é meu filho, Lucas. O mundo ao redor dele desmoronou. Ele ficou paralisado, o queixo caindo com o impacto da revelação. O quê? A voz de Lucas saiu fraca, quase um sussurro. A confusão se transformou em terror. Como ele poderia ser filho de alguém que estava tentando machucar Sofia? Você não entende, mas a sua vida sempre foi uma mentira. O homem continuou, a expressão tensa. A verdade está aqui,
com seu passado e com quem você realmente é. Somos parte de uma batalha maior do que você pode imaginar. Sofia olhou entre os dois, confusa e assustada. Lucas, isso é verdade? Sua voz tremia e Lucas não conseguiu responder. A revelação o deixava desnorteado, mas a mãe dele, que havia caído no chão, estava lentamente recuperando os sentidos. Ela ergueu a cabeça com os olhos fixos no homem. George, o que você fez? A declaração dela fez a cena parar. A máscara de pânico no rosto de Lucas começou a se desvanecer, e ele tinha certeza de que não estava sonhando. Essa é a verdade que escondi de você, Lucas. Seu pai. Começou a mulher, mas o homem interrompeu, sua voz soando como um trovão. Eu não sou apenas seu pai. Eu sou parte de uma linhagem que tem lutado por gerações. E você? Você é a chave para o que vem a seguir. A multidão ao redor parecia invisível. O toque do caos desvanecia. Cada palavra do homem ressoava como um eco no coração de Lucas. Saber que ele era filho de alguém envolvido em algo tão grandioso e obscuro era assustador. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele começou a se agitar. E sua mãe? O que ela sabe sobre tudo isso? Lucas perguntou, voltando-se para a mãe, que agora estava de pé, com lágrimas nos olhos. Ela respirou fundo, parecendo mais frágil do que nunca. Eu quis proteger você, Lucas. A verdade machuca, e sem saber, eu coloquei você em perigo. A dor nas palavras dela era palpável. Tudo o que Lucas havia conhecido agora parecia se desintegrar diante dele. A tensão aumentava. E o som de sirenes mais próximas trazia um novo presságio. O que aconteceria a seguir? Lucas estava em uma encruzilhada. Ele não sabia se deveria acreditar naquele homem, em seu pai. O que mais? Estava escondido. A revelação que parecia ser a resposta poderia, na verdade, ser um novo abismo. Daí, no auge daquela confusão, mais uma figura apareceu. Era Marcos, ensanguentado e desesperado. Lucas, muita coisa está em jogo. A sua posição no legado me faz buscar novas alianças. Ele olhou rapidamente para George, depois para Sofia, que estava do lado, pálida, mas encorajada. Você realmente não sabe o que está acontecendo, e seu futuro depende disso. O anel é a porta de entrada, mas também a maldição. Precisamos decidir agora. A cena ficou mais densa. Lucas olhou para Sofia, para sua mãe, para o homem que se dizia pai, e por fim para Marcos. Uma escolha, uma decisão que poderia mudar tudo. O futuro que ele faria agora. O futuro, que sempre pareceu claro, agora estava envolto em dúvidas e incertezas. A única coisa que ele sabia com certeza era que tudo o que acreditava saber tinha sido uma ilusão. E a verdadeira tempestade estava prestes a se formar. Lucas estava paralisado. O eco do tiro ainda ressoava em seus ouvidos, mas o que mais pesava era a revelação do homem encapuzado. A verdade se enrolava diante dele. E a dor em seu peito se tornava insuportável. Ele olhou para sua mãe, estonteada pelo que acabara de ouvir, e depois para Sofia, que agora estava em pé, angustiada. Você é meu filho, Lucas, disse o homem mais uma vez. Com um olhar aflito, o mundo parecia girar ao redor de Lucas. O que isso significava para ele? Para tudo o que ele conhecia?
Sofia puxou a mão dele, um toque suave que o trouxe de volta à realidade. Lucas, precisamos sair daqui. Sua voz tremia com determinação, mas havia pavor em seus olhos. Ele a olhou e sentiu uma onda de proteção em relação a ela. Nesse momento, ele percebeu que não estavam apenas lutando por eles, mas por algo muito maior. Eu não posso deixar minha mãe, Lucas respondeu, a tristeza pesando em suas palavras. Ele estava dividido, mas se o tempo não parasse, tudo poderia se perder. Ela saberá como se proteger, disparou o homem. O verdadeiro perigo está à espreita. O legado de sua família está em jogo. E você deve decidir se vai se alistar na luta ou se tornará a próxima vítima. A bagunça ao redor deles aumentava. Sirenes ecoavam mais perto, pessoas corriam e o caos era palpável. Mas algo dentro de Lucas começou a se acender. Se eu vou decidir, então preciso saber a verdade. Toda a verdade. Os olhares ao redor se concentraram nele. As palavras reverberaram como um desafio. Sofia, nós somos mais fortes juntos, ele concluiu, voltando-se para ela. Se temos que lidar com isso, que seja com a verdade nas mãos. O sorriso dela apareceu timidamente e Lucas sentiu que as emoções estavam começando a se transformar. Com um suspiro profundo, ele se virou para o homem. Vou enfrentar isso, mas preciso da sua ajuda. Vamos colocar um fim a isso juntos. Em um movimento rápido, o homem lançou a mão para Lucas, como se lhes oferecesse um pacto. Então, que comece a batalha, mas esteja preparado para os sacrifícios que virão. Lucas pegou a mão de Sofia e olhou para trás uma última vez para sua mãe, que agora tinha uma expressão de estranha serenidade. Cuide de si mesma. Ele sussurrou, e ela assentiu, uma lágrima escorrendo por seu rosto. A conexão entre eles, mesmo em meio ao caos, era clara. Enquanto se afastavam, as vozes da multidão pareciam segui-los, mas Lucas sentia algo diferente no ar. Ele era parte de algo muito maior, um legado que transcendeu o que conhecia até então. Mas antes que pudessem dar algum passo a mais, um rugido de uma moto rompeu o barulho ao fundo. Era Marcos, vindo em direção a eles. Precisamos ir agora. Eles estão perto, ele gritou. O tempo era curto e ele sabia que eram alvos. Lucas olhou para Sofia mais uma vez. Estamos juntos nisso, ele declarou. E assim, lado a lado, eles se lançaram para frente. Prontos para enfrentar a incerteza e a verdade, enquanto o eco da cidade os seguia. E assim, a história deles e as verdades ocultas que desafiavam tudo o que conheciam. Apenas começava. O destino os aguardava. Mas eles estavam prontos. Agora, pessoal, esse é o grande momento. Você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não pode perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar ainda mais o nosso canal a crescer. Se você ficou envolvido com essa história, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que vai acontecer a seguir? Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs
entendem a importância de apoiar o canal. Este é o momento.